Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59, canal aberto, e também pela internet, pelas redes sociais, no Facebook da TV Transamérica, Facebook do Verdade e Expressão, pelo nosso portal www.verdadeexpressão.com.br e também pelo YouTube da TV Transamérica e o Instagram da TV Transamérica. TV Transamérica, que é uma emissora multiplataforma. Hoje, o nosso tema central é uma análise da greve dos servidores públicos no estado do Paraná, que perdurou aí por mais de 2 semanas, 17 dias de greve. Vamos fazer aqui um balanço dessa greve, o que ela produziu, o que ela repercutiu, o que vai acontecer daqui para frente. E para tanto, eu recebo aqui o professor e servidor público Hermes Leão, ele é presidente da APP Sindicato. Professor Hermes, uma honra recebê-lo aqui no programa Verdade e Expressão. Boa noite. Boa noite a você, Rafael. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando, a todos os internautas. É uma alegria poder participar aqui desse debate. Professor, estava analisando aqui o seu currículo, você está na rede de ensino desde 1996. Fazendo uma linha do tempo aí, o que você consegue enxergar de avanço e de retrocesso desse período até hoje? Eu gostaria de retroceder um pouquinho antes ainda, né? Porque eu fui militar do Exército durante 7 anos, fiquei de 84 a 91 no 30º Batalhão de Apucarana. Nesse tempo eu fiz a Faculdade de Educação Física. E quando eu saí do quartel, no início de 91, eu fui para o Mato Grosso. E cheguei no Mato Grosso quando estava encerrando uma greve do início do ano letivo. Eles iniciaram com greve o ano letivo 91. Aí eu comecei a trabalhar, muito jovem ainda. E quando chegou no mês de julho do mesmo ano, o governador do estado do Mato Grosso não cumpriu o debate da greve e a gente entrou na greve. Aí eu já fui para o comando de greve, saí da cidade que eu morava e trabalhava e fui para o comando de greve ajudar, né? Então foi uma primeira escola sindical e daquela época para cá, na lida da educação, a gente, infelizmente, Rafael, vai se dando conta, inclusive lá no Mato Grosso, estão em greve de volta agora, nesse mesmo período, por pautas muito parecidas com as que nos levaram às greves dos servidores aqui do estado do Paraná. Então, a gente vai se dando conta de que aqui no Brasil, seja lá no Mato Grosso, aqui no Paraná, nas redes municipais, a gente tem uma educação pública de qualidade, uma segurança pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, ainda é um desafio que cabe daí, por assim dizer, a nós mesmos servidores a fazer essa luta, né? Porque vai precarizando a nossa condição e, infelizmente, aquele serviço público de boa qualidade que a gente precisa prestar para a ampla maioria da população, que não pode ter um plano de saúde particular, que não tem uma segurança particular, ou que não tem condição, de fato, de imaginar que o filho possa estar num colégio que ela possa considerar de melhor qualidade, uma escola particular, é a escola pública, o posto de saúde público, o hospital público, uma segurança pública que a gente precisa fazer muita luta, porque, infelizmente, nós temos enfrentado ainda um desrespeito a esse entendimento, né? Os servidores são vistos muitas vezes pelos patrões, seja os prefeitos das cidades, ou seja, os governadores, ou mesmo no plano federal, como se fôssemos um empecilho ao desenvolvimento. E não dá para você imaginar que o Estado, enquanto ente, se abstenha de ofertar esses direitos públicos para a maioria da população, imaginando que o mercado dê conta. Então, nós estamos enfrentando um período muito complexo e por isso que a gente faz essas lutas e eu digo para você. Então, considerando o tempo que eu iniciei lá há quase 30 anos, e se contar o tempo que eu fui militar, que é também um espaço público, a gente vai se dando conta de que estamos ainda muito deteriorados para que o Brasil, o Paraná e os municípios pudessem, de fato, ofertar esses direitos sociais imprescindíveis
com qualidade para a maioria da população. Falando especificamente sobre a APP Sindicato, eu queria, antes de a gente falar propriamente da greve, gostaria que você falasse um pouco da APP, qual que é a importância hoje da APP para os professores, no que ela tem atuado, quais são as prioridades aí da APP Sindicato, você que é presidente atualmente. A APP Sindicato, ela é a Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. Então, ela representa professores e funcionários das escolas, né? Todos os funcionários que trabalham, desde a limpeza, da alimentação escolar, da merendeira, né? O pessoal brinca as tias da merenda, que os alunos gostam muito, né? Normalmente, tem uma relação muito de afeto, né? E é educacional por excelência. E os demais servidores administrativos são representados pela APP Sindicato na rede estadual. Também representamos mais de 200 redes municipais, e os professores, e em algumas delas também os funcionários das escolas já estão representados pela APP Sindicato. E a APP é uma entidade que completou no último mês de abril 72 anos de fundação. Então, desde a sua origem, ela tem por tarefa central organizar a luta dos que trabalham na educação pública do Paraná. Lá nos anos 40 surgiu só como professores, né? E aí os funcionários tinham seu próprio sindicato. Dos anos 90 para cá, unificou professores e funcionários de escola. E ao longo dessas mais de 7 décadas, a gente pode dizer assim que da tarefa central, que é os direitos dos professores e funcionários, você garantir que sejam atendidos os direitos que já estão previstos e lutar para que a gente melhore as condições de trabalho, as condições salariais, também se reforçou desde um bom período uma luta muito grande por um currículo escolar, que seja um currículo capaz de educar as crianças, os jovens, para uma sociedade melhor, para uma sociedade com valores coletivos, né, em detrimento dessa cultura individualizada, da acumulação de riqueza, essa ganância que tem. A gente entende que a escola pode ser, sim, o espaço que trabalhe com conhecimento acumulado, que é a ciência, de todos os campos do conhecimento, mas que também esses conhecimentos estejam a serviço da formação de uma geração que seja solidária, que seja humana, porque nós temos aí uma sociedade muito violenta e isso preocupa, sim, a direção da APP Sindicato, a nossa direção atual, mas é uma luta histórica de períodos anteriores. E no Paraná, quantos são, em termos de professores, funcionários da educação no total hoje? Que estão associados na APP Sindicato 75 mil pessoas, entre inclusive os aposentados que continuam representados por nós. Se estender o atendimento, que a gente acaba fazendo uma luta pelos que são associados, mas também os direitos se estende para aqueles que não são sindicalizados da APP, em torno de 110 mil pessoas diretamente envolvidas. Em relação propriamente agora ao início do governo, o Ratinho Júnior, na campanha eleitoral e também quando era deputado, ele sempre teve posicionamentos a favor de se cumprir a database. Em debate com a ex-governadora, ele falou que assumiria o governo e iria acertar isso, rever isso, para tentar atender ao máximo o interesse dos servidores públicos. E ao assumir o governo, agora ele alega que não existem recursos disponíveis. Uma coisa que sempre fica muito complicada, a gente que trabalha aqui na imprensa, que sempre vê todos os lados falando, sempre essa questão do recurso. Afinal, existe ou não existe recurso? Qual que é o posicionamento do sindicato quando vai sentar numa mesa, conversar com o gestor público? Porque ele sempre fala, não tem recurso. E o sindicato, por outro lado, né, os sindicatos, né, sempre argumentam, não, mas foi feito aquela questão da Previdência em 2015, né, que gerou toda aquela batalha campal que a gente lembra. Como que não tem recurso? Então, gostaria que você falasse primeiramente sobre esse ponto, né, a existência ou não de caixa, de recurso disponível no caixa do Estado do Paraná. Olha, Rafael, e
os que estão nos acompanhando. Essa luta por melhorias salariais, ela é presente constantemente, né? No último período, se acentuou uma corrente ideológica aqui dentro do governo do Paraná, que então já vem do período anterior, de colocar o serviço público como se fosse um empecilho ao desenvolvimento e transferindo um olhar do orçamento e das finanças do Estado para o desenvolvimento estrutural do Estado, inclusive numa propaganda muito ruim sobre o servidor público frente à opinião pública. Nós começamos desde mais de 30 anos atrás a estudar o orçamento do Estado, acompanhar a arrecadação, a receita, os gastos. Felizmente, no último período, nas últimas décadas, e até por conta do avanço tecnológico das redes, dos portais, a gente lutou muito por transparência. Então, nós fomos aprofundando um exercício muito intenso de acompanhar as finanças do Estado, até para a gente poder fazer esse debate mais qualificado, para que a gente possa também avançar. Não seria necessário se a gente tivesse, de fato, uma valorização e a garantia de direito, de respeito com dignidade aos servidores públicos, mas essa, como é uma luta antiga, a gente tem feito esse trabalho. Então, quando a gente vai para a mesa de negociação, a gente leva estudos com bastante enraizamento no tema da transparência, que a gente tem, de fato, tido passos importantes nos últimos tempos. Mas, quando você vai superando as etapas do debate, por exemplo, da arrecadação, da receita e dos gastos e despesa, nesse último período, diante dessa ideologia de Estado mínimo, que já vem do governo Beto Richa e que agora se manteve, aliás, a equipe técnica do governo Ratinho Júnior é absolutamente a mesma que assessorava o Beto Richa. Então, a gente tem lidado com um empecilho que chegou ao cúmulo agora, de você demonstrar que tem a possibilidade de ter, por exemplo, a database pelo menos de 4,94%, que é o primeiro compromisso do Ratinho Júnior, porque vai de 1º de maio de 2018 a 30 de abril deste ano, 2019, esse acumulado de 4,94%, que somado ao que já tinha de dívida, que o governador atual reconhece, passa de 17%, e nem os 4,94% essa equipe, o próprio governo, demonstrou interesse de fato aplicar em 1º de maio. Nós demonstramos que era possível sim, mas aí nós chegamos num impasse, por incrível que possa parecer, em que o governo acena que o Brasil está numa ladeira abaixo, que mesmo com a mudança dos governos e de um plano econômico que está sendo aplicado com muito ataque aos direitos, inclusive da aposentadoria, mesmo isso aprovado, o governo aqui do Paraná está acenando com uma expectativa completamente pessimista do futuro do Brasil. Ela entende que se fizer o reajuste, vai chegar lá na frente, o governador Ratinho Júnior não vai conseguir honrar o nosso pagamento mensalmente ou deixar de pagar o 13º salário do mês de dezembro. Então, a gente vai se dando conta, lamentavelmente, que essa engenharia da matemática financeira orçamentária, ela é mais filosófica e política do que matemática propriamente dita, porque não é por uma decisão baseada na fundamentação do argumento matemático. Eles têm tido um comportamento de levar para a escolha política. Então, foi esse um impasse central das greves que ocorreram e das mobilizações de todas das várias categorias dos servidores públicos. E mais ainda, o que vem surpreendendo agora nesse último período é a escolha do governo de favorecer os que são mais ricos, né? As isenções fiscais, que já eram elevadas em governos anteriores, sempre existiram em todos os governos que a gente acompanha, com dimensões as mais diferentes, mas isso é uma cultura brasileira de favorecimento. Aliás, vem lá do tempo das capitanias hereditárias, né, esse tipo de cultura. Ela não é nova, mas nesse período agora da troca de governo acentuou
uma escolha que a gente vai percebendo de um governo voltado para favorecer um percentual pequeno de pessoas que são os grandes empresários e os grandes fazendeiros na isenção fiscal. É impressionante. Então, o nosso reajuste, que chegaria a R$ 1 bilhão apenas do último período, para um ano inteiro de salários, se perde nessa luta toda no sentido de que 11 bilhões de imediato já são concedidos para a acumulação de riqueza dos poucos. E para o mandato do Ratinho é impressionante se de fato for aplicado como vem sendo colocado. Daí sim, eles escolhem toda a condição orçamentária para favorecer a riqueza que já existe, que não tem tido perda nenhuma, em detrimento do serviço público, que daí penaliza os servidores, que precarizados ficam com poucas condições de ofertar um serviço público de mais qualidade. Então, é um debate intenso, a gente tem muita segurança em afirmar, e também temos dito, Rafael, que nós não queremos um Estado que fique financeiramente quebrado e comece a atrasar os salários e entrar numa crise, né? Porque sempre é utilizado esse exemplo negativo, que vem do Rio de Janeiro, né, que tem uma arrecadação baseada em outros tributos completamente diferentes do Paraná, ou mesmo as crises de Minas e Rio Grande do Sul. Sim. Aí não se olha que são 27 estados, alguns com muito mais dificuldade que o Paraná, que tem tido uma postura diferente. Então, essa aposta na catástrofe é uma matança do futuro de todos nós, que a gente já vinha vivendo no governo Beto Richa. Tivemos muita dificuldade com a Cida, que mandou 1% e se perdeu por conta da disputa eleitoral, que o Ratinho apoiava, inclusive os servidores, né, para ter aquele reajuste de 2,76 em julho, agosto do ano passado. Também não foi feito e agora, por incrível que pareça, o governador saía com debate de que seria zero todo e qualquer reajuste, dando a entender que os 4 anos dele seria de aniquilação mesmo dos salários. Então, essa foi uma pauta central aí das greves dos servidores. Na realidade, só para a gente então relembrar, né, a proposta do governo foi 4,94% referente à inflação de abril de 2018 a maio de 2019, parcelado, sendo pago 2% em janeiro de 2020, 1,5% em janeiro de 2021 e 1,5% em janeiro de 2022. A diferença para a primeira proposta é que era 0,5% em outubro de 2019, 1,5% em março de 2020 e condicionou a possibilidade de pagar o restante em 2021 e 2022 ao crescimento da receita corrente líquida. O que eu vi, professor, em alguns comentários é que por que a PP não aceitou o 1% ano passado, que daí pelo menos agora já teria 1% e continuaria brigando, e agora resolveu suspender a greve e aceitar esse 2% só para janeiro. Só esse ponto que teve alguns professores, eu acho que não entenderam, se você puder explicar. Uhum. É importante. Nosso debate é muito importante, porque toda vez que a gente pode falar, a gente também vai esclarecendo. Quando a governadora Cida Borghetti enviou o projeto de lei de 1%, nós achamos assim afrontoso. E a maioria dos deputados entenderam que podia fazer uma emenda que ampliasse o 1% do projeto de lei enviado para 2,76%, inclusive a bancada do então deputado estadual Ratinho Júnior. E foi um movimento muito importante, porque todos eles tinham a segurança de que era possível, aplicar os 2,76% nesse debate financeiro que a gente fez aqui antes. Ocorre que a equipe, essa mesma equipe que coordena hoje o debate, afirmava para a governadora que ela não tinha condição e ela, de fato, não assumiu a emenda, e quando ia para votar o projeto de 1%, também não tinha ambiente para que nós, juntamente com o apoio dos deputados, fizesse a luta pelos 12 meses, porque a gente não estava também pedindo nada mais que 1 ano de inflação ali para a Cida, até porque a lei eleitoral naquele momento impedia a governadora de fazer mais que 2,76%, porque era ano eleitoral. Ela estava autorizada pela lei eleitoral exatamente a fazer 2,76%. E ela
submetida a essa lógica da equipe da Secretaria da Fazenda, retirou o projeto de 1%, então ele desapareceu. Aí a emenda também perdeu o efeito, tá? Por isso que ficou zero e foi muito ruim, né? Nós também não tínhamos condição moral de aceitar 1% naquelas condições. Então, agora que nós fizemos uma luta intensa para que, de fato, nós quebrássemos esse conceito do zero que estava no discurso do Ratinho Júnior. Então, a greve foi importante, mas o que mudou da primeira proposta que o governador, ao invés de debater com os servidores, entregou numa coletiva de imprensa, no dia 3 de julho, foi exatamente que eles juntaram 0,5% de outubro e 1,5% de março, daquela primeira proposta que você leu, para janeiro. Sim. Eles tiraram os condicionantes dos 5,09%, que é exatamente o 4,94%, porque foi parcelado, então ficou com esse 5,09%. Então, essa proposta que foi apresentada vai ser debatida no começo de agosto pelos deputados. Nós não aceitamos e não encerramos a greve, por exemplo, da PP no último sábado por conta disso. Nós colocamos que isso é um debate de uma mesa permanente que a gente entende que pode e deve ser feito um esforço de melhorar. Além disso, em se tirando o condicionante das datas base dos anos seguintes, então no mês de março ficou entendido que nós vamos retomar o debate para a data base que virá em 1º de maio, que a gente espera que seja um trâmite menos traumático do que agora, mas também o debate do que está acumulado de perda, e de mais de 11%, que se mantém e que o governo reconhece, inclusive no ofício que foi enviado na sexta-feira aos servidores, várias propostas de pauta sobre o reajuste ficou colocado dessa forma. Tá? É o insuficiente. Né? A nossa proposta era pelo menos os 4,94% neste ano de 2019. E isso daí, só para deixar claro, então, vocês vão retomar essa discussão em dia 10 de agosto, quando retornar à Assembleia, então não se descarta, de repente, a greve voltar. Nós fizemos uma formulação, porque tem outras pautas que estão em curso, né? Então é bem importante essa chance de dialogar para a gente entender. Nós tivemos uma assembleia estadual importante em frente ao Palácio Iguaçu, no sábado de manhã, e essa assembleia suspendeu a greve e convocou uma assembleia para o dia 10 de agosto. Hoje nós já tivemos uma reunião na CED que tratou do tema da reposição dos dias de greve, mas reconhecemos que tem pontos do ofício do governador que são importantes, que nós acolhemos, e que a gente entende que vários deles precisam de encaminhamento imediato, então nós temos que trabalhar imediatamente, mas também tem pontos que estão assim nesse debate permanente. Um deles é o reajuste, que a gente entende que tem condição de continuar fazendo esse debate. Um outro é um debate muito presente na greve, que é a forma de contratação. Nós temos hoje quase 30 mil professores e funcionários que trabalham numa forma muito precarizada, que é chamado de PSS, que é o Processo Seletivo Simplificado. E dos 20 mil professores que estão trabalhando agora, muitos dos quais já estão há anos na rede, sendo colocado que o próximo edital vem com uma prova por disciplinas, teria uma redação e, além disso, uma banca de aula prática, que essa banca avaliaria a condição dos inscritos no concurso no teste PSS para serem contratados. Nós entendemos que essa forma que está sendo apresentada, ela serve para um concurso público e ainda teria que modificar um pouco. E o último concurso que a gente fez, que foi a PUC que aplicou, teve mais ou menos esse mesmo roteiro. Nós tivemos mais de 90 mil inscritos e foi um trauma, foi muito difícil. Nós tivemos, assim, uma exclusão em massa de bons professores, muitos dos quais com mestrado, inclusive doutorado, muitos, pela forma com que a prova foi aplicada e a metodologia utilizada, que a gente entende que não mediu adequadamente, teve ação judicial, inclusive,
sobre aquele concurso. Então, mesmo para o concurso público, esses critérios deveriam ser revistos. Agora, muito pior seria aplicar um complexo desse para uma forma tão precária, para um salário tão rebaixado e para um contrato que é aberto, mas que, se você tem um professor efetivo, uma redução de aulas por qualquer motivo, é o primeiro que já perde o trabalho. Então, e também para valer por apenas 2 anos essa forma toda. É muito complexo, nós insistimos para que fosse mudado. Teve um avanço ou outro, por exemplo, de dispensar a banca examinadora, mas o secretário da Educação, Renato Feder, vem insistindo com essa formulação. Então, se criou, né, no debate aí da greve, uma comissão que na próxima quarta começa esse debate e nós precisamos superar isto. Aí o governador Ratinho Júnior, seria importante que participasse dos debates, para ele compreender todo esse processo. E ele não participou de nenhuma reunião até agora com vocês? Não, mesmo que ele havia apresentado para os servidores, para várias categorias no ano passado, que assim que tomasse posse, logo em seguida faria uma reunião de fôlego para planejar a questão dos servidores e o próprio reajuste por 4 anos, ele não nos recebeu. Não nos recebeu até então, e até agora as reuniões que teve foi com os secretários, né, da Casa Civil. Nós, da Educação, tivemos reuniões, mas com muito impasse. As condições desse ano da Educação do Paraná pioraram do que já estava muito precarizado, inclusive pela violência, né, que você acompanhou de perto aqui do período anterior. Então, as nossas condições ficaram piores na educação e pioraram no conjunto dos servidores pelo tom com que a equipe do Ratinho Júnior entrou olhando para os servidores com o mesmo olhar de vender para a opinião pública, inclusive, que os servidores é um peso, um empecilho, isso é cruel. É desrespeitoso, para dizer o mínimo, né? Se a gente não quiser usar assim adjetivos que às vezes passam pela cabeça da gente, mas em nome assim, do debate a gente vai tentando ajustar o trem nos trilhos para que a gente possa se movimentar. Também teve a questão da licença-prêmio, que havia uma intenção de se retirar. A princípio, isso permanece. Olha, esse tema, por exemplo, dos direitos, da licença-prêmio, de promoções, de progressões, tem sido já uma ameaça de retirada desde o pacote que o Beto Richa enviou em fevereiro de 2015, que produziram aquelas grandes greves, né? Começou em fevereiro, depois retomou-se no final do mês de abril e teve a violência do dia 29 de abril. Envolveu direitos de carreira, envolveu o tema da previdência aqui do Estado, né, da nossa aposentadoria, e nós sustentamos na greve aqueles direitos que não foram retirados. Nós fomos tendo uma redução, por exemplo, da oferta da licença especial. A licença especial, para todo mundo entender, a cada 5 anos, nós, servidores públicos aqui do Paraná, da educação e de outras categorias, ganhamos o direito de ter um afastamento de 90 dias quando você tem todo um reconhecimento de bons serviços prestados, né? Que você produziu, é como se fosse reconhecer um bom trabalho, então você usufrui daquele tempo, que é muito importante, até porque nós temos um alto nível de adoecimento nas categorias. Então, isso é muito importante. Agora, no governo Ratinho, mesmo no ano passado, nós tivemos a oferta de 1.700 licenças especiais no governo Beto Richa e Cida Borghetti. Agora, esse ano, até este momento, não foi apresentado ainda nenhuma proposta para garantir esse direito que está em lei. Eles estavam condicionando, na primeira proposta, de que aquele reajuste precário, como estava colocado, ainda estaria condicionado à pauta do governo retirar esse direito, né? Isso a gente conseguiu tirar da proposta. Eles anunciaram que pretendem debater isso no segundo semestre, e nós podemos debater. Mas nós temos dito, desde sempre, que não tem precisão financeira de retirar qualquer direito. Então, nós estamos fazendo um debate na greve, e vai continuar intenso, de que não entendemos que haja qualquer crise financeira ou fiscal à altura de chegar ao ponto de imaginar que precisa retirar direitos de servidores do Poder Executivo que têm salários mais baixos do que o do Poder Judiciário, do que o Poder Legislativo. E no nosso caso, da educação pública, a nossa média salarial é ainda mais baixa do que os nossos colegas do Poder Executivo, né? Nós temos
milhares de funcionários e professores que ganham salários assim que nem estimula a própria juventude a querer entrar na educação para serem professores e para serem funcionários, porque para nós, os que trabalham na escola, desde aquele que abre o portão, que faz a limpeza, que lida com a comida, com a alimentação escolar, é educacional. Precisa de ter formação continuada, precisa de valorização, precisa de carreira e precisa de um salário que seja decente. Para a gente não ter, por exemplo, merendeiras, Rafael, que trabalham a semana inteira, 40 horas, e nos sábados ou domingo, muitas delas são diaristas para poder complementar o orçamento de uma luta que agora que a gente superou, de sair de R$ 1.015 por mês para R$ 1.306, que era uma lei desde fevereiro, que daí o governador acolheu e vai implementar esse atrasado de fevereiro até agora. Somando e tirando a limpo o vale alimentação e o auxílio transporte, dá R$ 83 de diferença, que pode parecer uma ninharia, mas os baixos salários é um direito que a pessoa deveria estar usufruindo e não deveria precisar de uma greve para que isso fosse atendido. É isso que é cruel, é desgastante, né? A gente imaginar que as pessoas não tenham a sensibilidade de olhar para um panorama em que a educação é dita no discurso como o principal eixo para o desenvolvimento, e isso é reconhecido mundialmente. Não teve nenhum país que conseguiu se desenvolver sem investimento adequado numa educação de massa, uma educação emancipadora, né, da sociedade. E a gente precisa, aqui no Paraná e no Brasil, ficar fazendo greve por esses direitos mais elementares, né? A greve é um instrumento desgastante que deveria ser usado muito remotamente, né, se a gente não tivesse a precisão de ter que fazer lutas para garantir o que está em lei. Essa greve de agora não tinha nenhum direito novo sendo pedido, que nós temos vários pedidos, né, em pauta, mas nós reconhecemos, colocamos só o que está em lei. Foi uma luta para poder avançar um pouco e ainda sair com impasses importantes, como eu citei, dos contratos temporários e do próprio reajuste, que é insuficiente e não é a nossa proposta. Nós temos uma pergunta aqui da professora Maria Alzira de Almirante Tamandaré. Ela fez duas perguntas na realidade. Eu vou pedir que o Pedro Lima faça a primeira pergunta para o professor Hermes aqui. Bom, vamos lá. Qual a importância que você acredita que a ocupação da Assembleia Legislativa do Paraná teve para o movimento desta greve? Professor. Olha, nós tivemos ali na Assembleia Legislativa agora uma etapa em que foi o centro da mediação do debate na greve, né? Formou-se uma bancada de deputados, uma parte ligada aos servidores públicos e outros que são aliados e defensores do serviço público, uma bancada importante, coordenada pelo deputado Tercílio Turini, que é servidor público da UEL, e também o líder do governo, o deputado Hussein Bacri, que vem atuando, né, num esforço de puxar um pouco a pauta e fazer o debate que estava truncado lá no Poder Executivo. A ocupação deste período, ela teve esse caráter de registrar, naquele momento, a denúncia dos impasses que estavam ocorrendo, que diferente das ocupações de 2015, que foi para impedir a votação do projeto de lei da retirada de direitos, agora mesmo o projeto do reajuste salarial estava suspenso. Então, nós fizemos uma ocupação que a gente chamou de uma ocupação de resistência ativa, no sentido de denunciar, né, o descaso do governo e do Poder Executivo. Então, foi um capítulo importante, que foi, né, uma virada de um dia para uma noite. E no dia seguinte, então, nós nos retiramos da Assembleia Legislativa do Paraná, mas também fizemos um segundo capítulo para continuar fazendo uma denúncia forte, que foi transferir o acampamento que estava mais no centro da praça Nossa Senhora da Salete, levando as barracas direto para a porta do Palácio. Então, essa mensagem que foi importante, ela meio que substitui a ocupação na Assembleia Legislativa do Paraná para uma denúncia direta, porque como nós não tínhamos o impasse, desta vez, diretamente com os deputados, e eles estavam fazendo mais a mediação, então, e estava entrando no recesso, porque era a última sessão, então, a hora que acabou a sessão do primeiro semestre, nós transferimos o nosso esforço para a porta do Palácio Iguaçu,
E foi muito importante, porque continuou uma denúncia forte, denunciando para a sociedade ainda o descaso que também não deixou de ser muito importante, porque o governo se esforçou de responder alguns pontos de uma pauta que é importante, mas que se manteve os impasses, né? Mas foi a condição que a gente teve aí para poder fazer a suspensão da greve, no caso da PP Sindicato. É importante destacar que é uma lei complementar que vai ser debatida na Assembleia. A 4 de 2019, essa LCO aí, como que ficou? Ela vai ser discutida novamente na Assembleia? Como que, se você explicar aí para os professores, porque há muita confusão, por que Assembleia, por que governo, o que tem na Assembleia, o que tem no governo, se puder explicar. Na falta de diálogo do governador e da equipe com os servidores, eles enviaram ainda no mês de abril, sem que se comunicasse para ninguém, o projeto de lei complementar 04 de 2019, que exatamente retomava todo o processo de destruição das nossas carreiras que já estava previsto lá em 2015. No debate agora da greve, o governo topou de retirar esse projeto de lei. Então, no ofício já veio essa pauta atendida. Sim. Tem mais uma pergunta em relação à questão da reposição da professora Maria Alzira. Eu vou pedir para você, Pedro Lima, repassar essa pergunta. Beleza. Ela pede para o professor explicar com relação a turmas de alunos reduzidos, como fica a reposição de aula a partir de agora que a greve está suspensa? Nós fizemos um debate hoje, na Secretaria da Educação, sobre a reposição dos dias de greve, né? Então, para colocar o conjunto, daí eu comento esse ponto específico, né? O que ficou entendido lá, que nós ressaltamos a importância da autonomia das escolas, porque cada escola teve uma realidade, teve escola que fechou toda, teve escola que teve uma paralisação parcial, teve escola que teve uma paralisação parcial, mas não teve estudante, né? Então, cada escola precisa olhar a sua própria realidade. Teve escola que os funcionários pararam e aí não tinha condição de funcionar a escola. A CED apresentou, então, uma possibilidade que as escolas antecipem, se desejarem, para o dia 22, o início da reposição, que seria a próxima segunda-feira, com os estudantes, e apresentando uma perspectiva, desde que seja uma escolha coletiva. Ressaltamos que nesse processo de recesso, que vai para os professores até o dia 25 de julho, seja garantido aqueles professores que estão fora do estado, porque já estavam com a programação, não sejam prejudicados se porventura a sua escola resolver antecipar por maioria. Então ficou ressalvado que os professores que tiverem condição de adiantar a sua reposição, adianta, e esses que vierem depois, aí faz a reposição durante o segundo semestre. Também ressaltamos bastante que não haja prejuízo para os estudantes, que também as famílias têm uma organização. É claro que muitos poderão estar indo para a escola, mas tem famílias que deixam os filhos viajar ou estão fora. Que o direito desses estudantes também não sejam prejudicados, e isso foi o debate que fizemos hoje, né? Nas escolas em que não houve aula, porque teve ausência de aluno, mesmo que os professores foram para a escola, precisarão repor o dia de trabalho. Porque o dia letivo só é contado quando há interação de professores e estudantes, né? Porque aí acontece o processo letivo educacional. Então, onde os professores foram e não tinha estudante, também tem que fazer a reposição. Certo. Tem uma pergunta aqui da Vânia Tomé. Ela pergunta por que os professores que já são efetivos do Estado têm que ficar caçando aulas em várias escolas para fechar sua carga horária? Primeira parte da pergunta. Olha, essa pergunta da Vânia, eu quero também agradecer as perguntas da Maria Alzira, que é companheira nossa, que é uma pessoa que participa das lutas, estava conosco, inclusive, nos atos públicos e na manifestação, deixando um abraço para ela e também para a Vânia, que faz essa pergunta muito importante. Nós temos uma luta muito grande de que os professores possam poder fazer a dedicação exclusiva numa única escola, para poder ter mais condições de trabalho, conhecer melhor a comunidade, né? No máximo que os professores pudessem trabalhar em duas escolas, porque poderia ser em turno diferente, até porque a gente tem escolas, às vezes, que são bem pequenas,
né, em comunidades menores, com poucas turmas, com dificuldade de fechar a carga horária, mas que a gente pudesse, de fato, ter uma perspectiva, inclusive para os contratados temporários, poder concentrar o seu trabalho com a sua jornada de trabalho, que seja de 20 horas aula ou de 40 horas aula, que são os padrões, a gente chama de um padrão, que são 20 horas aula por semana. E aí, nesse conjunto de medida, a dificuldade que a gente tem, por exemplo, é quando o governo Beto Richa e esse governo Ratinho manteve, por exemplo, uma redução da nossa hora atividade. Porque nós viemos uma luta muito grande para reduzir o número de estudantes para cada professor. Nós temos uma média de estudantes por professor que é impossível você imaginar que o professor possa dar conta de atender os alunos com dificuldade de aprendizagem numa sala com 35, 38, 40 alunos. E mais ainda com várias turmas. Então, por exemplo, nós fizemos uma luta de 180 anos no Brasil por salário. Tem uma primeira carta de um serviço público de educação que é do tempo do Império. E essa carreira com nível base para salário, um piso de salário, só foi conquistada na lei de 2008, então demorou mais de 180 anos. E nessa lei, além do nível salarial, porque nós tínhamos muitos municípios que pagavam, Rafael, abaixo do salário mínimo para os professores pelo Brasil afora. Até muito recentemente. Então, essa lei veio para ter pelo menos um piso, né? Que não é um teto, mas um piso para os professores desde a rede municipal, da educação infantil, até a rede básica, porque as universidades já tinham uma condição um pouco melhor, né? Nas universidades públicas, até porque as universidades públicas no Brasil surgiram para atender a elite, né? Tanto que elas são melhores do que as particulares até hoje. Olha que interessante. Então já tinha mais valorização, hoje lutam, porque está sendo precarizado, mas os professores universitários tinham um ganho maior. Diferente, por exemplo, dos países desenvolvidos, onde o professor que alfabetiza é o que é mais valorizado. Aqui no Brasil sempre foi invertido, né? A etapa mais importante da vida de cada um de nós, que é a alfabetização, a qualidade de você ter ali no primeiro momento uma base que dê uma sustentação para você ser o bom advogado do futuro, o bom cientista, o bom pedreiro, a boa cozinheira, né? O bom alfaiate, é lá na criança pequena. E esse foi o espaço sempre negado pelo Estado, porque as universidades públicas surgiram para os filhos dos mais ricos, né? Então, que estudavam no colégio particular, e eles é que iam para o vestibular e conseguiam entrar na universidade pública, que tem até hoje os melhores professores, os melhores pesquisas, e são aí prestigiadas mundialmente, apesar da precarização desse momento. No nosso caso, a gente conseguiu o piso só recentemente, que é muito baixo, ele é abaixo da média dos outros servidores públicos, e conseguimos que os professores pudessem ter um terço da jornada fora da sala de aula, para pesquisa, para correção de prova, para preparar aulas, atender um projeto ou outro ali na escola. E aí nós conquistamos isso numa greve, em 2014, aqui no Paraná, então, de 20 horas aula, o professor ficava 13 com os estudantes em sala de aula e 7 horas aula na escola. Aí, 2 anos, o governo Beto Richa aplicou exatamente assim, o que daí reduziu o número de escola para os professores, por isso que eu estou contando isso, porque dialoga com a pergunta da Vânia, e do nada eles resolveram descumprir a jornada, e nós estamos com isso judicializado lá no Supremo Tribunal Federal hoje, porque voltou aos professores serem obrigados a ter 15 horas aula com o estudante e 5 horas só de hora atividade. E o Ratinho agravou ainda mais isso, porque estendeu esse entendimento de hora-relógio. Eles transformaram a nossa jornada, que é de hora-aula, que é de 50 minutos, para hora-relógio, de 60 minutos. E aí colocou a nossa equipe de pedagogos e de professores readaptados nessa lógica de desfigurar a jornada para a hora-relógio. É muito grave. É grave tanto para os pedagogos, e olha só que interessante, a falta de sensibilidade do governo. Esses professores readaptados, nós temos mais de 4.000 na rede estadual hoje, são aqueles que não têm condições de saúde, seja física ou mental, que o nível de adoecimento mental é muito alto na educação, de ficar na sala de aula com os estudantes. Então, eles ficam na escola e fazem trabalho junto com a direção e são chamados de professores readaptados. Cumprir a hora
aula de 50 minutos e agora o governo Ratinho obrigou esse grupo, que já é precarizado, que é o grupo mais frágil que tem, porque eles não estão com a saúde em dia, a ter que cumprir a hora relógio. Foi cruel. Essa é uma medida que só aconteceu agora. Mesmo no governo Beto Richa, chegaram a ameaçar de aplicar essa medida de hora relógio, aplicaram para os professores, porque os professores hoje têm 4 horas aula que se entende que estão cumprindo em local de livre escolha, mas é uma fajutice do debate, é uma distorção jurídica, inclusive, perversa, para fazer uma linha. Os procuradores do Estado, é incrível, eu brinco, não sei que escola de direito esses meninos estudaram para mentir assim descaradamente em cima das leis, né? E tem juízes e magistrados que acolhem, né? É um negócio vergonhoso o nosso Poder Judiciário. É desalentador, né? Que a gente vê que as leis aqui não existem para fazer justiça, né? E aí nós estamos então agora, o que a Vânia pergunta, sim, porque daí quando reduziu a hora de atividade, tinha professores que trabalhavam em 2 escolas, passaram a trabalhar em 3, em 4, 5. Nós tivemos e apresentamos no Tribunal de Justiça para fazer esse debate, professores com 20 horas aula, trabalhando em 7 colégios diferentes aqui em Curitiba, com o trânsito que tem, professores que chegavam atrasados por causa do trânsito, sem almoçar, sem jantar, imaginando que possa ter qualidade uma pessoa trabalhando em 7 colégios. Pior ainda, professor com 20 horas na região de Ivaiporã, trabalhando em 3 municípios diferentes para preencher a carga horária. E um professor de ensino religioso trabalhando em 14 escolas diferentes, com uma aula em cada uma. Então é um negócio, assim, um descalabro que a gente vem lutando para tentar fazer com que mereçamos algum respeito. E, de fato, a gente entende que o ideal seria ficar num colégio só. Entendemos que é difícil ficar num colégio só, né? Os professores mais antigos e das cidades grandes conseguem. Uma boa parte fixa num colégio só, mas tem muitos professores que estão em várias escolas. A gente entende que 2 escolas seriam razoável, digamos assim. Preferencialmente em turnos diferentes, para não ter que sair no mesmo dia correndo de um lugar para outro, no mesmo turno, correndo em lugares diferentes. Porque dá mais despesa material, de locomoção, sim, e dá um desgaste físico também violento, né? A pessoa não tem capacidade técnica e compromisso pedagógico que sustente uma aprendizagem de qualidade com os professores tão precarizados desse jeito, como é no Brasil. Aqui no Paraná não tem sido diferente. Vamos falar já do secretário atual, mas me parece que tem mais uma pergunta. Pedro Lima. É isso aí, Rafael. Uma pergunta que veio do nosso site. Norton Assis. Ele faz a seguinte pergunta. Professor, com referência à Previdência, o Estado obrigatoriamente terá que seguir o que for decidido em Brasília? Olha, Rafael, acho que você acompanhou, né? Está uma guerra ainda. O Senado parece que quer emendar. Nós tivemos estados e municípios, no primeiro momento, colocados no mesmo projeto apresentado pelo governo Bolsonaro, depois foi retirado, numa pressão grande que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados. O que foi votado deixa os estados e municípios de fora, mas existe uma pressão grande da maioria dos governadores de estados do país para que no Senado isso volte a ser colocado lá dentro do mesmo projeto de lei. Nosso governador já disse que é a favor, né? Isso. O Ratinho Júnior, inclusive, no dia que a gente estava fazendo ato público, estava em Brasília fazendo lobby para que os estados, todos eles, aí o Paraná, entrasse no projeto de lei. Eu acho que está muito aberto isto, né? Na primeira semana de agosto volta esse segundo turno na Câmara, vai ser um embate e vai ser uma luta grande que permanecerá, inclusive, no Senado. Nós somos contra esse conjunto de medidas que estão colocadas lá naquele projeto, porque ele é tão nocivo quanto a reforma do Michel Temer, que a gente conseguiu impedir que fosse aprovada. E ela detona com o futuro, né, do envelhecimento da maioria dos trabalhadores brasileiros de todas as categorias e também nós do serviço público. Então, esse é um debate que está aberto. Se vier a luta para o Estado do Paraná, nós vamos ter que fazer uma luta direta aqui, né, na Assembleia Legislativa do Paraná. Se o Senado retomar esse tema lá em Brasília, a luta continua no nível nacional. Não posso deixar de entrar nesse tema. A gente viu algumas faixas lá, fora FEDER,
uma insatisfação com o atual secretário, que não tem uma história dentro, né, do servidor público, né? Ele vem da esfera privada, é um outro perfil. O Ratinho tem uma ideia diferente, né? Tá bem claro isso, sobre a coisa pública, né? Ele está, como o professor já falou, a questão do Estado mínimo é isso que ele pretende implantar, e o Renato Feder vai mais ou menos nessa linha. Qual que é a posição da APP Sindicato em relação ao Renato Feder? A gente vê muita insatisfação aí na forma de proceder, o tratamento em relação a ele. Olha, a dificuldade com o secretário Renato Feder começou já desde o mês de janeiro, né? Primeiro que ele não veio, inclusive, só, ele traz uma equipe, né, de fora do Estado, que são os postos centrais hoje dentro da Secretaria de Estado da Educação, que é muito ruim. Nós já tivemos as experiências que a gente tem com secretários que vieram tanto para a Fazenda, para a Educação, sem conhecer a trajetória educacional do Paraná, colocou mais dificuldades do que acertos no governo. De fato, ele é um homem com experiência empresarial e traz para dentro da CED um olhar da gestão empresarial. Claro que a gente também entende que é possível e também trabalhar por metas, a gente tem esse debate. No Plano Estadual de Educação, são metas a serem cumpridas até 2024, das quais nós participamos, e mesmo que não ficou do jeito que nós realmente queríamos, a gente vai acompanhando e o Estado precisa dar conta dessas metas que, se forem cumpridas, a gente chega lá em 2025, no caso aqui no Paraná, no Brasil é 2024, aqui no Paraná foi em 2015, que se aprovou um plano de 10 anos, que é uma trajetória que também são metas, que o governo pouco está olhando, inclusive, para cumprir isso. Nós estamos cobrando. E o Renato, ele chega com um programa e uma forma muito diferente. Aí começou o estranhamento e ele recupera situações que a gente estava conseguindo evitar, como essa jornada de hora-relógio para pedagogo readaptado. Nós tínhamos superado um impasse cruel, além de ilegal, que era atacar os doentes, prejudicando a distribuição de aula extraordinária, tanto para professor de carreira, mas também para os contratados temporário PSS, 2017 e 2018, foi perverso. A gente superou o ano passado, em agosto, eles recuperaram isto, vem com uma lógica de aplicar a prova para os estudantes, assim, de largada, como se não tivesse diagnóstico aqui. A gente tem diagnóstico das dificuldades de aprendizagem, não precisa ficar fazendo prova, inclusive mal organizadas, como foi a segunda etapa da Prova Paraná, foi muito ruim. Fez concurso, fez prova para escolher chefe de NRE e estava colocando prova prévia para a escolha de diretor de escola, então é uma gestão meritocrática. Ele fez uma fala muito ruim no seminário com empresários, outro dia lá em São Paulo, por exemplo, aí a lógica da ideologia que traz. Nós temos esses 20 mil professores temporários aqui. Normalmente se inscreve aí cerca de 90 mil pessoas, 80 mil, 90 mil, pode passar de 100 mil pessoas por causa do desemprego alto. E ele desconsidera, por exemplo, estava desconsiderando o tempo de serviço e a titularidade, que são os estudos, especialização desses professores, que são os critérios que seleciona, para aplicar a prova escrita de banca e de redação, numa lógica muito assim. Se eu tenho 100 mil, eu vou pegar só 17 mil por esse critério. E você descarta todas as outras variáveis, que é a contribuição que a pessoa já fez de tempo de serviço. Muitas vezes, inclusive adoecendo, porque o nosso trabalho adoece muito, e são professores que superam dificuldades e são bem avaliados. Tem exceções com dificuldades, mas já tem como trabalhar isto. E quer aplicar esse tipo de lógica que deu esse estranhamento conosco. Então, se preocupou muito com essa lógica de avaliação por avaliação de massa, preparando o material para que a gente acha que vai treinar os estudantes para um teste que não mede exatamente a capacidade de cada um. Porque a escola ela é mais do que o teste. A avaliação, muitas vezes, da criança, do adolescente, se dá nas dimensões da inter-relação, da condição de trabalho em grupo, das condições que é a sociedade. Nós temos experiência
muito concretas de estudo que demonstram que muitas vezes os primeiros colocados de cada curso não são os melhores profissionais da sociedade. Ou aqueles que são considerados medianos é o que lidam melhor com os conflitos, com as dificuldades da própria profissão, demonstrando que a prova e a nota pode ser uma medida, e vai continuar sendo, mas ela não pode ser única. Então, para o mundo empresarial, da cabeça do secretário, parece que ele tem isso como uma lógica central, e daí dá um estranhamento com a nossa tradição. E foi por isso, e também a gente não sentiu na CED o esforço de defender a nossa pauta, né, da licença especial, que não responderam nada, da disputa do debate do orçamento do Estado, que também a gente não sentiu. Nós tivemos secretários de Estado que assumiam pautas e ia para dentro do governo, às vezes disputar com o próprio governo, com o governador e com a equipe, uma defesa do processo, né? A gente sente essa CED não tendo essa postura. Nós tivemos uma reunião hoje tentando ajustar, porque nós fizemos todo esse debate do Fora FEDER. Eu mesmo puxei essa palavra de ordem porque é um programa estranho. A gente coloca que esse programa não se combina com o que o Ratinho apresentou para nós. Uma carta pública e no debate eleitoral. Ele fez um registro de um programa de governo na Justiça Eleitoral. Tem pontos que estão colocados lá que a gente tem discordância. Então, ele vai aplicar coisas que a gente já tem uma discordância, uma resistência, mas o programa que a equipe do FEDER trouxe é estranha. O que eu tenho dito, Rafael, para deixar bem claro, quando a gente reconhece a vitória, a gente reconheceu a vitória, tanto lá do Beto Richa atrás, como do Ratinho, pela escolha da maioria dos votos, essa maioria no Estado Democrático de Direito não dá um salvo-conduto para o governador eleito governar do jeito que ele queira. Ele precisa cumprir as regras que ele apresentou e cumprir as leis que estão em vigor. A gente não tem sentido. Estamos caminhando já para o final, estourou o nosso tempo. Até semana que vem, 19h30. Um grande abraço.